Olá, boa noite. Polícia investiga mortes de crianças em cerca elétrica clandestina no interior do estado. Homens acusados de tentativa de homicídio contra a grávida vão a júri popular. O juiz ele vai regulamentar os trabalhos e, em caso de condenação, aplicar a pena a cada um dos acusados. Por falta de segurança em zona rural de São Luís, moradores protestam na BR-135. José Reinaldo Tavares abre entrevistas com candidatos no programa Resenha. E ainda a difusora é sorteada para vincular propaganda eleitoral gratuita na TV. Moradores do bairro Tibiri, na zona rural de São Luís, bloquearam hoje os dois sentidos da BR-135. Uma das motivações do protesto foi a morte de um mototaxista na região. O protesto teve início logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira e foi motivado pela falta de segurança na área do Tibiri. Neste último final de semana, uma pessoa foi assassinada. O mototaxista fez uma corrida à Vila Funil e, quando deixava o bairro, foi morto, vítima de arma de fogo. Ele teria sido confundido com um membro de uma facção rival dos autores do crime. Vamos deixar à disposição da comunidade um policiamento através de viaturas, mas paralelo a isso, a Polícia Militar também vai estar trabalhando com o serviço de inteligência para auxiliar a Polícia Civil na identificação dos autores desse bárbaro crime. O bloqueio dos dois lados da BR-135 deixou o trânsito lento nos dois sentidos, na saída e entrada de São Luís. Motoristas tiveram que ter paciência. Os manifestantes atearam fogo em pneus. O protesto durou cerca de 2 horas e, após intensa negociação, os bombeiros puderam apagar as chamas e o trânsito, aos poucos, foi voltando ao normal na rodovia federal. A comunidade, ela nos ouviu, ela entendeu, nós fomos acionados bem cedo também, chegamos ao local, dialogamos com a comunidade, nos colocamos à disposição da comunidade, nossa atenção a ela é 24 horas e eles entenderam dessa forma, estão dando todo o crédito às nossas ações e resolveram suspender a manifestação. 2 homens acusados de envolvimento na tentativa de homicídio contra uma grávida foram a júri popular hoje em São Luís. O crime aconteceu em maio de 2015, em uma parada de ônibus no bairro de Fátima. Danilo Costa Franco e Leandro Fonseca são acusados de tentativa de homicídio de Dinalice dos Santos e de um rapaz identificado como Jonathan. Segundo testemunhas, a dupla efetuou disparos de dentro de um carro preto, conduzido por um homem que não foi identificado. Na ocasião, Dinalice, que estava grávida, foi atingida por 3 disparos e Jonathan, que era o alvo, saiu ileso. Segundo o processo, uma briga entre facções motivou o crime. 4 meses depois, Dinalice faleceu ao tentar dar à luz. O bebê também morreu. Quando ela teve alta do socorrão, os médicos atestaram que o bebê continuava com vida dentro da mãe e ela realmente evoluiu na sua gravidez e a morte do bebê e dela foi decorrência de complicações do parto. Danilo não tem antecedentes criminais. Já contra Leandro, há registro de outros 2 processos no Tribunal de Justiça, um deles de homicídio. Os 2 acusados chegaram a recorrer em todas as instâncias para não ir à júri popular, mas os pedidos foram negados. O juiz José Ribamar Goulart Rilo Júnior foi quem conduziu o julgamento. 5 testemunhas, entre as de defesa e acusação, estiveram presentes. O julgamento no júri popular, quem efetivamente decide a situação do processo são os jurados, os 7 jurados da população que são convocados e são sorteados para compor o conselho de sentença. O juiz ele vai regulamentar os trabalhos e, em caso de condenação, aplicar a pena a cada um dos acusados. Leandro Fonseca foi condenado a 18 anos e 1 mês de reclusão pela morte de Dinalice dos Santos. Já Danilo Costa Franco foi absolvido pela tentativa de homicídio contra Jonathan. No interior do estado, a Polícia Civil investiga a morte de 2 crianças que foram eletrocutadas em uma cerca de arame energizada. Quem conta os detalhes é o repórter Jairo Martins. O acidente envolvendo as 3 crianças aconteceu no município de Araioses, a cerca de 300 quilômetros da capital, São Luís. De acordo com as informações, as 3 crianças estavam lavando os pés em um córrego próximo a uma ponte que ficava ao lado da propriedade em que aconteceu o acidente.
Uma das crianças conseguiu fugir do local e pediu para que o dono da propriedade desligasse a cerca, mas quando isso foi feito, já era tarde. As duas crianças já tinham chegado a óbito. Uma equipe da SEMAR foi chamada para o local para saber o que realmente tinha acontecido e informou por meio de nota que o que acontece em uma propriedade privada com a energia fornecida é de responsabilidade dos seus proprietários. Em contrapartida, o proprietário da área se evadiu do local, fugiu sem prestar socorro às vítimas. A polícia segue investigando o caso. Jairo Martins para o Jornal da Difusora. E a seguir, José Reinaldo Tavares abre entrevistas com candidatos no programa Resenha. E ainda a TV Difusora é sorteada para vincular propaganda eleitoral gratuita. O programa Resenha nas eleições 2018 deu início hoje à rodada de entrevistas com os candidatos que concorrem ao Senado. O primeiro a ser entrevistado foi o engenheiro civil José Reinaldo Tavares, do PSDB. O candidato compareceu à TV Difusora acompanhado de uma assessora. Antes de começar a entrevista no programa Resenha, ele falou sobre o espaço disponibilizado para que a sociedade possa conhecer melhor os candidatos que pretendem conquistar uma das vagas ao Senado. A população precisa saber que o senador tem muita força, tem uma força quase igual a de um governador, de forma que, como ela escolhe com cuidado o governador, ela precisa escolher também um senador com muito cuidado. E o que a Difusora está fazendo traz uma luz sobre os candidatos ao Senado. E isso é muito bom para a população. No primeiro bloco, o apresentador do programa, Itevaldo Júnior, fez perguntas ao candidato relacionadas às comunidades tradicionais, reforma trabalhista, trabalho escravo, Estatuto do Desarmamento e mudanças no Código Penal e na magistratura. Já no segundo bloco, foi o momento da participação popular, com perguntas feitas por eleitores nas ruas e que foram sorteadas minutos antes de começar o programa. Os questionamentos foram sobre violência contra a mulher, política de saúde e legalização do aborto. Ao fim, o candidato fez uma avaliação sobre a sua participação no programa. Eu acho que esse problema da pobreza do Maranhão é o mais importante de todos, porque o Maranhão nunca será rico com a metade da população pobre desse jeito. De forma que vamos ter que resolver. E eu vou lutar para isso no Senado. A entrevista completa está disponível no portal MA10 e o Resenha nas eleições 2018 recebe amanhã o candidato ao Senado pelo PSTU, Saulo Arcangeli. O programa começa 1h45 da tarde após o Zé Cirilo. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para terça-feira. O candidato Ramon Zapata realiza panfletagem a partir das 7 horas no bairro Tirirical, em São Luís. Roberto Rocha apresenta plano de governo do partido às 6 da tarde no Calhau. A candidata Rosiana Sarney não divulgou compromisso de campanha para esta terça-feira. Maura Jorge cumpre agenda na cidade de Codó. Flávio Dino participa de inauguração de comitê de deputado estadual às 8h30 da manhã no bairro Angelim. Pela manhã, Odívio Neto participa de sabatina em jornal impresso na capital e pela tarde se reúne com a assessoria de comunicação na sede do partido. Foram definidas as emissoras geradoras da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão para as eleições de outubro na capital maranhense. A definição foi feita hoje à tarde por meio de sorteio na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. As duas emissoras participaram da escolha da geradora do horário eleitoral gratuito, Sistema Difusora de Comunicação e Sistema Mirante. E no sorteio ficou definido que a Difusora será a geradora para programas de TV e também para a garantia de acesso das pessoas com deficiência auditiva, vai poder ser usada a linguagem de Libras e legendas. Senhores, o escolhido foi o Sistema Difusora de Televisão. Em seguida, foi realizado o sorteio da geradora de veiculação de programas eleitorais no rádio e a Mirante foi a sorteada. Propaganda eleitoral, nós consideramos que a principal propaganda eleitoral televisiva e a de rádio é a que tem maior capilaridade, a maior acesso com o cidadão. Então é onde tem a maior dimensão. E esse momento,
histórico nessas eleições de 2018, porque grande parte das emissoras que antes não demonstravam interesse, estão demonstrando interesse. Então a participação das emissoras de rádio e televisão mostram que o pleito de 2018 é um pleito importante, até para tentar melhorar essa crise política, crise institucional e a falta de consciência política do próprio cidadão. O Tribunal Regional Eleitoral também definiu o plano de mídia, as ordens de exibição dos candidatos ao governo, Senado, deputados estadual e federal para a propaganda em rádio e TV, que começa a partir do próximo dia 31 de agosto. Tudo também foi definido através de sorteio. É uma fase formal que temos que cumprir. E, além disso, é um momento também de ter mais um encontro aqui saudável com a imprensa, com os representantes do partido político. E a finalidade fundamental é estabelecer o plano de mídia, né? Plano de mídia para propaganda política no rádio e na televisão. As compras em atacado, como pelo varejo, tornaram-se hoje a opção de quase 50% das famílias brasileiras. Segundo especialistas, esse tipo de opção gera em média de 15% a 20% de desconto no valor final da compra. O João é comerciante, por isso, na hora de adquirir os produtos, comprar no atacado acaba sendo mais vantajoso. A gente tem que correr atrás, né? Na realidade, a gente sabe o preço, a gente está no mercado, a gente sabe o preço de todo mundo. Então, vejo o preço daqui, vejo o preço dos outros também. E, às vezes, para ganhar tempo, mesmo você sabendo que algum lugar está mais barato, mas a gente prefere também dar comodidade também. Nesse estabelecimento, os consumidores podem optar tanto pelo atacado como pelo varejo. Para a Lúcia, essa possibilidade de escolha é sinônimo de comodidade e de economia. Geralmente aquilo que você usa mais em casa, né, como óleo, sabão, é bem mais vantagem comprar no atacado. De acordo com especialistas, consumidores que fazem compras em atacarejos, no final das contas, conseguem garantir uma economia de até 20%. Em tempos de crise, essa tem sido uma opção, digamos, bem mais vantajosa para os brasileiros e também para os maranhenses. O grupo de amigos, pessoal que mora em condomínio, geralmente se reúne para obter o menor preço, que é o preço do atacado. Então eles se reúnem, compram no atacado, façam as suas divisões e no final todo mundo sai ganhando, todo mundo tem economia. Ultimamente, essa tem sido a preferência da Caroline quando compra os produtos necessários para abastecer a despensa de casa. Às vezes a gente olha uma variação de preço, a gente gosta de uma marca e aqui está mais barato do que em outros lugares, às vezes no atacado, às vezes no varejo, a gente aproveita comprando mais, deixando sempre a despensa cheia. Segundo dados da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, o segmento é responsável por um faturamento total de mais de 250 bilhões de reais, além de empregar diretamente mais de 350 mil pessoas em todo o país. Já o consumidor, até na hora de pagar, escolhe qual a melhor forma. O cliente consegue também utilizar no crédito, comprar no atacado utilizando o crédito. Isso é um diferencial. E a seguir, Departamento de Feminicídio completa um ano de ações voltadas à proteção da mulher. E ainda, Guarani vence o Sampaio Corrêa e se aproxima do G4 da Série B do Brasileiro. O Departamento de Feminicídio do Maranhão completa hoje um ano de ações voltadas à proteção da mulher. Os resultados alcançados neste período foram apresentados em evento na Casa da Mulher Brasileira. No Brasil, 8 mulheres são vítimas de feminicídio por dia, número que coloca o país com a 5ª maior taxa do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Só no Maranhão, 50 mulheres foram assassinadas no ano passado, pelo simples fato de serem mulheres. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 25 novos casos, 4 a menos do que no mesmo período do ano passado. Uma redução ainda tímida, mas comemorada pelo Departamento de Feminicídio da Polícia Civil do Estado, criado há exatamente um ano para investigar a morte de vítimas desse tipo de crime. É um departamento que tem como atribuição a investigação especializada das mortes violentas de mulher. A gente investiga mesmo com um olhar de gênero, todas as mortes violentas de mulheres, para a partir desse olhar de gênero verificarmos se configurou um feminicídio ou não. Uma solenidade realizada no auditório da Casa da Mulher Brasileira reuniu representantes da área da segurança pública do Estado para apresentar os resultados alcançados pelo departamento nesse primeiro ano de atuação, especialmente no que diz respeito à elucidação de crimes que envolvam mulheres vítimas de feminicídio. Significa a definição
da responsabilidade dos autores deste tipo de crime, o que revela a ação firme e especializada do Departamento de Feminicídio da Polícia Civil do Estado do Maranhão. E um dado que comprova a nossa afirmação é que nós temos na região metropolitana a elucidação de 100% desses casos. O combate ao feminicídio não passa apenas pela repressão. É preciso também investir em ações preventivas que possam gerar resultados no futuro. Por isso, a participação das novas gerações nesse diálogo é fundamental. A Evelyn que o diga. Ela foi uma das estudantes escolhidas por escolas públicas convidadas que participou da solenidade. Tem várias meninas que acham que um empurrão, um beliscão não é uma agressão. E a Lei Maria da Penha diz que é sim, porque a partir disso pode aumentar essa agressão e pode acontecer o feminicídio, que é a morte, né? E agora falando de futebol, o Sampaio Corrêa continua na zona de rebaixamento da Série B após partida contra o Guarani no Estádio Castelão. Vamos aos gols. A expectativa era de mudança, mas o Guarani manda desde o início do jogo. E com o domínio, vem o gol. A defesa do Sampaio falha. A bola sobra para Matheus Oliveira, livre, marcar o primeiro do Guarani. 1-0. William Oliveira é obrigado a fazer a falta para evitar o gol e termina expulso. Na segunda etapa, o Guarani quase amplia logo na saída de bola. E aí Julinho perde a bola. No contra-ataque, Bruno Xavier chuta fraco e o goleiro Busato aceita. Quando a fase é ruim, até frango vem. Final, Guarani 2, Sampaio 0. E representantes do turismo do Maranhão e de outros estados do país participam no próximo mês em São Paulo da Expo Turismo. Como preparação para o evento, eles se reuniram hoje com o representante nacional da Associação Brasileira de Agências de Viagens aqui em São Luís. O presidente da ABAV Nacional veio a São Luís a convite do presidente da ABAV no Maranhão. O objetivo é informar as agências de viagens, empresários e poder público sobre o ainda crescente mercado de turismo em todo o país. O turismo é o maior investimento que a pessoa pode fazer, eu acho que os governantes podem fazer para que as pessoas possam conseguir emprego, é o que mais emprega. O presidente nacional da ABAV destacou o fortalecimento da associação, que conta com quase 2.500 agências associadas, e criticou as taxas pagas no Brasil nas viagens, uma das mais caras do mundo. É um absurdo, que era 0%, foi para 25% e baixamos para 6%. E vai vencer em dezembro de 2019 e a partir de janeiro de 2020 volta ao 25%. Os eventos vêm acontecendo nos estados brasileiros como forma de preparação para um grande encontro que vai acontecer entre os dias 26 e 28 de setembro no estado de São Paulo. Será a 46ª edição da Expo Internacional de Turismo, um evento nacional que serve de mostra de produtos e serviços que os agentes de viagem brasileiros e estrangeiros podem negociar com os clientes. Em 2017, o evento atraiu mais de 23 mil pessoas e teve 1.100 expositores. A cadeia do turismo é uma cadeia gigantesca que move diversas áreas do comércio de São Luís, e a Associação Comercial não poderia deixar de estar presente num evento desse. O Maranhão tem uma grande potencialidade no turismo, com números expressivos, mesmo em um período de crise financeira que atravessa o país. No mês de julho, tanto nos Lençóis, na cidade de Portão de Entrada dos Lençóis, que é Barreirinhas, quanto na cidade de Portão de Entrada da Chapada das Mesas, que é Carolina, nós tivemos quase 100% da taxa de ocupação. Então são números muito bons, caminha pela cidade agora no mês de agosto e consegue olhar a cidade ainda cheia de turistas, principalmente o público estrangeiro. E todo esse trabalho irmanado com o SEBRAE e com a Prefeitura de São Luís tem gerado bons frutos, principalmente para cá, para a capital. Para o evento nacional, está sendo organizada uma grande caravana para viajar a São Paulo. O Maranhão vai estar lá, como sempre esteve, vai lá para que a gente possa aprender muito mais, a gente possa melhorar o nosso relacionamento e contribuir decisivamente para o desenvolvimento do turismo do nosso estado. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.